O que no polidense mais te atrai? Nossa, eu acho que a sensação de liberdade, né? De estar aqui, de poder se expressar, de superação também, de ver a minha evolução, de como eu achava que eu não era capaz de fazer muitas coisas, né? Hoje eu vejo fazendo as minhas inversões, as coisas, e eu falei, gente, cadê aquela menina que veio na primeira aula que mal conseguia fazer o Fireman, sabe? Então, esse lance da superação, isso me leva a crer que eu sou possível e sou capaz de fazer coisas em muitas outras áreas da minha vida também. Olá, sejam todas bem-vindas. Aqui é a Prof. Raquel e eu te ensino a dominar a arte do polidense e despertar o seu poder feminino. Essa é uma live nossa onde eu venho falar com uma das minhas poderosas do polidense. O quadro Poderosas do Polidense é onde entrevisto alunas como a Aline para falarmos sobre a jornada dela no polidense, como ela despertou o poder feminino, como ela se sente dominando a arte do polidense. E hoje eu estou aqui com a Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem, obrigada pelo convite. A Aline, ela vai falar o nome dela, que ela já falou, profissão, idade, quanto tempo de poli. E aí a gente vai começar esse bate-papo maravilhoso aqui para você se inspirar também e resolver aí praticar o polidense, porque é fantástico. Vai lá, Aline. Nome, profissão, idade, tempo de poli. Meu nome é Aline Teske, eu sou veterinária. Tenho 33 anos e eu estou no polidense desde abril desse ano, que dá quantos meses? Vamos fazer as contas, sou péssima de contas, mas enfim, desde abril... 9 meses. 9 meses. Uhum. E qual que era a outra pergunta? Acho que era só isso, né? Profissão, idade, quantos anos? 33 anos. 33, idade de Cristo. Idade maravilhosa, idade de Cristo, né? Aline, vamos começar então pelo começo. Como você me soube de mim, da Prof. Raquel, como você soube do poli e por qual razão você decidiu entrar ou o que te impedia de começar? Eu já te conheço, na verdade, acho que há uns 3 anos, assim, né, das redes sociais. Já sabia que você trabalhava com polidense. Não te acompanhava de próximo, assim, né, de perto, né? Mas eu tenho uma amiga minha que já fez aulas de polidense quando ela morava aqui na cidade com você, e foi através dela que eu acabei me aproximando. Eu fui e conversei com ela, falei, Ana, o que você me fala do polidense? Eu acho tão legal, eu tenho vontade e tal. Aí eu fui falar com ela e só foi aumentando, né? Ela super me incentivou tal, e me encorajou bastante. Ela falou, se joga, só vai e tal. E daí foi quando eu fui te procurar no Instagram, aí entrei, comecei a seguir seu Insta, vi lá vários vídeos, e daí entrei em contato, né, via direct, porque tinha lá o... Aí você falou, entra no grupo que eu vou te avisar quando tiver aula, para você poder começar, tal, que você falou que tinha, né, as turmas fechadas, e daí foi isso. E daí eu vim para o evento, foi basicamente assim que aconteceu. E por que eu resolvi? Eu não sei. Como assim? Eu já tinha essa vontade há muito tempo, né? Então, eu acho que nesse ano muita coisa mudou na minha vida. Eu acho que foi o momento certo para iniciar mais uma coisa boa na minha vida, né? Mais uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Foi o gatilho. Legal. Então você já sentia vontade de mudar, fazer algo novo e o polidense te atraiu. O que no polidense mais te atrai? Nossa, eu acho que a sensação de liberdade, né? De estar aqui, de poder se expressar, de superação também, de ver a minha evolução, de como eu achava que eu não era capaz de fazer muitas coisas, né? Hoje eu vejo fazendo as minhas inversões, as coisas, e eu falei, gente, cadê aquela menina que veio na primeira aula que mal conseguia fazer o Fireman, sabe? Então, esse lance da superação, isso me leva a crer que eu sou possível e sou capaz de fazer coisas em muitas outras áreas da minha vida também. Maravilhoso. Então você já faz inversão, né? Claro, 9 meses de polidense, a Aline já faz inversão. Eu lembro de você nos primeiros dias, você foi minha aluna oficialmente, né? Você tinha pouca resistência física,
dificuldade em exercícios que que exigiam força, mas a técnica te levou lá, né? Sim, persistência. Foi possível. Sim, dia após dia, né? Cada módulo eu tive algumas dificuldades, né? Então, e eu não desisti, eu falei, gente, eu estou aqui e eu estou aqui para conseguir, eu me propus a fazer, sabe? Então, e foi difícil, cada módulo eu tive algumas coisas que eu passei 3, 4 aulas, né? No caso, semanas, batalhando. No final, saiu, não saiu perfeito, não, mas saiu e eu vou melhorando a cada aula, eu consigo fazer algo melhor. Você se apaixonou pelo processo? O processo de evoluir a cada aula, por exemplo, hoje eu não consigo executar, mas eu sei como não fazer, e na próxima eu aprendo como fazer? Sim, isso é tentando, né? Todo dia você está ali, errei aqui, tá, mas então dessa forma não dá certo, vamos para a próxima. E eu percebi que a gente está aqui nesse ambiente coletivo, você vê que cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Então, às vezes eu tenho facilidade em fazer algumas coisas, eu tenho muita flexibilidade, então já as minhas colegas, algumas não, e outras têm força e eu não tenho força. Eu falo, cara, eu ainda não consigo fazer isso, e elas também ainda não conseguem fazer isso, mas dia após dia, né, a gente vai evoluindo. E entender que realmente é um processo e aproveitar isso, porque somos únicos, né? Cada um tem uma habilidade diferente, então que a gente não se deixe abater, porque essa é a beleza da coisa. Aline, mitos e preconceitos do poli. Você começou a fazer o poli, você declarou o poli nas suas redes sociais, para a tua família, para os teus amigos. Como foi isso? Houve alguma objeção, algum medo de preconceito, medo do que as pessoas pensariam? Por incrível que pareça, eu não tive medo. Desde a primeira aula que eu vim para conhecer, eu já tirei foto, fiz vídeo, postei. E, na verdade, eu não tive medo de me expor, porque eu nunca vi como uma coisa sexualizada, uma coisa depravada, uma coisa vulgar. Eu vi desde o início toda a beleza que pode ter, né? Porque na verdade a dança polidense você pode ter ela para várias finalidades e você pode sim, em um momento que você quiser, tornar ela mais sexual, mais sensual, né? Dependendo do objetivo que você quer. Mas aqui, como tem muito essa questão da dança, eu vejo muito uma arte, é uma forma de expressão corporal, sabe? De você poder colocar para fora tudo aquilo que você sente. E você se sente dominando a arte do polidense, dominando a arte do polidense dentro do seu módulo? Sim, de todas as coisas que me foram passadas, como eu falei, eu tive várias dificuldades durante o processo, mas dentro do que eu me propus a fazer, né, e até faltei, acho que umas 3 aulas, então talvez se eu não tivesse faltado, se eu tivesse seguido, eu nem vim repor essas aulas, eu já estaria muito melhor também. Mas eu acho que dentro do que me é proposto, eu estou conseguindo dominar, sim. E despertar o poder feminino. Você se sente uma mulher com poder feminino despertado? Tipo assim, despertei meu poder feminino, me sinto mais feminina, mais poderosa. Algo mais só seu em relação a isso, em relação ao polidense? Sim, isso era uma grande dificuldade. Foi também uma construção ao longo desse ano, essa parte da feminilidade, voltar para a minha energia feminina. Estive em um ambiente bem masculino, tipo, há uns 4 anos eu venho, né, no meu ambiente de trabalho, e isso torna a gente mais masculina, porque a gente se sente envolvida ali naquela energia de competição, toda aquela coisa de força. E eu falei, cara, eu preciso voltar, eu preciso fazer o caminho de volta. Então, isso me ajudou muito me perceber sensual, né? Assim, mas uma sensualidade que é natural da mulher, da feminilidade. É você ser naturalmente sensual, atraente, sem ser vulgar, né? Que isso é o que encanta de fato. E sim, me ajudou muito. Nossa, realmente foi uma desconstrução da Aline e uma reconstrução. Em relação ao poder feminino. Sim. O poder feminino, ele é visto pelas mulheres de diversas maneiras, né? Todas as alunas que eu entrevisto aqui, algumas falam do poder feminino focado na sensualidade, na expressão corporal. Outras falam do poder feminino focado na libertação do próprio corpo, da aceitação de si mesma.
da sua sexualidade. Outras falam do poder feminino, do se sentir capaz de ir muito além, sem necessariamente precisar ocupar o lugar do homem. É assim que você vê? Como você vê o poder feminino? Eu acho que você descreveu bem, são várias características que eu tinha deixado muito a minha sensualidade de lado. Então, como eu falei, eu estava também no ambiente masculino, então eu era muito competitiva e eu queria me igualar aos homens, né? Eu estava muito na energia masculina. E hoje eu percebo que a feminilidade, a energia feminina, ela tem um poder gigantesco e que ela não precisa competir com a energia masculina, né? Que isso, inclusive, são energias que se complementam, que os homens, inclusive, têm muito mais prazer em atender, em prover mulheres que estão na energia feminina, né? De dar toda esse cuidado, né? Porque a força, né, masculina, naturalmente, ela é provedora. Então, quando encontra alguém que sabe receber isso, maravilhoso. E o polidense proporciona? Sim, porque eu consegui voltar, né? Fez parte do meu processo de voltar para a minha feminilidade. Eu acho que de eu me aceitar, de eu ver a minha beleza, então eu consigo ser mais leve, e isso tem tudo a ver com feminilidade, né? A leveza, eu consigo... nossa, é até difícil de explicar, mas... É quase que icônico, difícil de expressar. É difícil, agora você fez uma pergunta... O polidense, ele é uma modalidade essencialmente feminina. Quando nós praticamos o polidense, nós nos sentimos mais bonita, mais mulher, mais poderosa, mais capazes. Por exemplo, quando você faz uma inversão no polidense, que é um movimento que a gente fala que vai virar morcega, você descobre que, caramba, eu faço isso, então eu consigo outras coisas na minha vida, como você falou. Então, isso também é despertar um poder feminino, entendeu? Sim. É isso. É uma força, né, que a gente estava adormecido, que eu tinha esquecido. Exatamente. E, Aline, em relação à prática de polidense, por exemplo, você gosta dos tutoriais que eu posto lá no Instagram, quando eu posto um vídeo mostrando, ensinando alguma coisa? Você acha interessante? Sim, e até foi como eu me aproximei de você no início, antes de começar tudo. Eu assisti vários vídeos, né? Vi que você já ensinava a fazer coisas, isso, sei lá, tipo, há um ano praticamente atrás, né? Você já dava, só que eram alguns tutoriais que já eram, assim, um pouco mais avançados, né? Porque eu percebia que você já tinha alunas, mas aí agora você posta bastante coisa para quem está iniciando e tal. Eu acho que ajuda muito, sim, né? Você perceber que com a técnica certa é possível. Que não precisa ter força, não precisa ser forte, pode ser sedentária, não precisa ter flexibilidade, todo mundo consegue do zero. Sim, meu Deus, eu falo assim, se eu conseguir, eu acho que, sabe, eu realmente não me achava capaz disso que eu faço hoje. Como eu falei, eu vejo as minhas fotos, os meus vídeos e falo, caramba, como eu evoluí. Então, se eu conseguir, gente, meu Deus, todo mundo consegue. Se você tivesse uma barra em casa, não pudesse estar aqui presencial, fosse uma aluna minha online, tivesse que comprar uma barra, colocar uma barra na sua casa, com os meus conteúdos online, você acredita que você aprenderia? Acredito que sim, porque é tudo bem detalhado, né? As coisas que você coloca, a forma das pegadas. Eu acho que sim, talvez, né? Porque tem muito gente que tem facilidade para aprender online. E eu acho, mas no final das contas eu acho que sim, dá para aproveitar bem, sim. Dá para aproveitar. Sim. Porque um dos motivos assim que as alunas que são do formato online têm receio, é receio de não conseguir aprender o polidense estando online, do zero. Mesmo com o conteúdo, onde a gente faz isso transmitido ao vivo, ou faz isso em formato gravado, em formato de desafio, de tutorial. E esse medo é por nunca ter praticado o polidense e, de repente, assistir isso e ir lá pegar a barra e fazer. Mas você consegue fazer os movimentos sozinha, só observando a prof fazer, não consegue? Sim. Então, se eu consigo
estando, porque na verdade só muda o formato, porque eu estou aqui com você, você mostra, eu vou lá e faço, executo, não sai. Eu acho que tem uma barreira também que as pessoas acham que elas vão fazer, vai ver um movimento, tentar fazer aquilo e já vai sair perfeito de primeira. E não é assim que funciona, mas isso assim é para qualquer coisa que você vai aprender na sua vida, né? Independente de ser online ou presencial, você vai precisar do processo. Você precisa aceitar, entender o processo e faz uma vez, tá? Saiu, vou usar aqui um termo inadequado, mas enfim, saiu bem bosta, né? Mas vai de novo, faz de novo. E aí tentando não desistir, porque como eu falei, para qualquer coisa é preciso o treino, o processo, então você vai, faz de novo. Se nem aqui, que assim, é presencial, a gente nunca, eu nunca acerto uma coisa assim, sair perfeita de primeira. Raras vezes eu fiz algum movimento assim, por conta de, às vezes, exploro alguma característica que eu tenho muita facilidade. Mas, no mais, gente, isso aqui também é suado, presencial, não tem nada fácil, assim, no modo de requer disciplina, esforço, força de vontade, não desistir, né? Exato. É porque, Aline, a diferença da memória cognitiva para a memória muscular é que a memória cognitiva nós aprendemos rápido, entendemos rápido, processamos rápido. A memória motora e muscular leva-se mais tempo para aprender porque precisa de repetições. O músculo é feito para contrair e relaxar. Ele precisa de repetição para isso. O corpo precisa de repetições para que ele aprenda. É como caminhar, você precisa repetir, repetir até aprender a andar. A criança faz isso. Bicicleta, você precisa treinar, treinar até aprender a andar de bicicleta. Mas qual que é a diferença do cognitivo para o muscular? A nossa memória cognitiva, a gente aprende rápido, a gente entende rápido, mas a gente também deleta. A memória muscular, eu aprendi, tive que repetir várias vezes para aprender o movimento. Mas depois que eu aprendo esse movimento, eu nunca mais esqueço. É igual andar de bicicleta. Eu ia falar exatamente isso. Sim, você aprendeu a andar de bicicleta com quantos anos? 6 anos, eu acredito. Você lembra a roupa que você estava vestida? Não. Exatamente isso que eu quero dizer. Você aprendeu a andar de bicicleta, o seu corpo sabe andar de bicicleta. Não importa, você aprendeu com 6 anos e até hoje, se você pegar uma bicicleta, você anda, não anda? Sim. Mas você não lembra a roupa que você estava vestida, nem a cor, se era blusinha, se era calça, se era bermudinha, que cor que era. Sabe por quê? Porque é a sua memória cognitiva. Ela esquece, mas o corpo jamais. Então, a repetição é necessária. E aí vê os pontos também, né? Os pontos fixos, as travas. Por exemplo, vou fazer um spin, aí vou olhar onde vai a perna, onde vai o braço, onde vai a mão. Repete o vídeo, dá play de novo, assiste de novo, vai lá, coloca, faz. Aí a coisa acontece. Sim. Eu percebo que até aqui na aula presencial, quando você passa um movimento novo, aí você falando dessa diferença do aprendizado das memórias, né? Eu falei, cara, isso é real. Eu vejo você fazendo o movimento e eu sei o que precisa ser feito, mas o meu corpo não consegue fazer naquele momento. Então, aí eu vou e tento, até que uma hora sai. Mas é o que eu falo, é não desistir, entendeu? Porque não vai sair de primeira, não vai. Tem gente que vai ter mais facilidade para fazer umas coisas, e tem gente que não. Mas eu falo, não desiste, continua tentando, que sai, uma hora sai. O seu corpo chega uma hora que parece que dá um estalo, assim, que ele fala, não, e sai um movimento assim, você fala, gente, como? Tipo, eu estava com uma dificuldade tremenda até ontem, e de repente saiu, né? Igual o andar de bicicleta, o treino que exige um movimento corporal, ele precisa da repetição. Por isso que uma hora do nada sai. Você acha que, né? Não, foi do nada, não foi, você treinou pra caramba, né? Você está ali vários dias tentando fazer a mesma coisa, só que de repente saiu. Aline, assim, o que você notou que o polidense fez para você que levou para a vida? Tipo, você faz na sala de aula e levou para sua vida de benefício. Eu acho que ajudou muito na minha autoconfiança, na minha percepção de valor. Eu me percebo mais respeitada no meu ambiente de trabalho, talvez, sabe? Porque eu acho que a minha postura mudou.
É um negócio muito doido. Mas eu acho que é as energias, né? As pessoas percebem quando você está bem, quando você se sente bem consigo mesmo. Então, realmente, eu me sinto mais confiante, mais capaz, e eu acho que isso se refletiu na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida amorosa, enfim, todos os âmbitos da minha vida. Muito bom. A autoconfiança é um dos pontos principais que o polidense trabalha. Por que você acha isso? Eu acho que tem a ver com a superação do desafio, né? Que é você começar do zero, uma coisa totalmente nova, porque, né, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, para trabalhar, e a gente acaba esquecendo disso. Então, às vezes, quando você se vê fazendo coisas, assim, na verdade, era para você estar fazendo isso normalmente, mas a gente, né, vai se deixando, né, parar. E eu acho que é isso, quando você vê você fazendo coisas que você não imaginava, e você fala, não, eu sou capaz, se eu sou capaz de fazer isso aqui, eu tinha muito o lance da vergonha também com o meu corpo, né, de me expor. E eu posto vídeos nas minhas redes sociais, eu dançando. Eu falo, gente, se eu sou capaz de me expor dançando assim, de uma forma sensual, numa rede social, eu sou capaz de muitas outras coisas. Então, isso me deu coragem para encarar muita coisa, sabe? Foi bem bacana. A maioria das meninas que eu entrevisto, elas falam a mesma coisa, né? Os desafios do polidense, a libertação de poder fazer o que quer sem se importar com o que os outros pensam, faz a gente ter uma autoconfiança fantástica, faz a gente acreditar em nós mesmos. E outra coisa que eu também acho do poli é que ele nos rejuvenesce, nos faz sentir-se jovem sempre. Eu acho que sim, né? Tem a ver com a questão de você, ele te dá uma energia maravilhosa. Eu logo no início, é que assim, hoje eu já acabo não percebendo tanto, porque é uma coisa comum, rotineira, mas nas minhas primeiras aulas, quando eu fazia, né, aula semanal, depois que eu chegava em casa, eu ficava em um estado de euforia, de contentamento, de alegria, que eu ficava dançando sozinha na minha casa. E, tipo assim, é uma coisa que isso nunca foi da minha rotina. Então, sim, é a alegria, né? Tem tudo a ver com rejuvenescimento. Legal. E dentro do nosso método RV, eu desenvolvo 7 etapas da aula. Eu desenvolvo alongamento dinâmico, aquecimento em dança, preparo físico, repertório, que são os movimentos propriamente dito, transição flow work, que é as transições dos movimentos entre um movimento e outro para caracterizar com que eles se tornem dança, musicalidade, que é a parte de aplicar a música nos movimentos já em transição, e a flexibilidade ao término da aula para trabalhar alongamento. Quais dessas etapas você se identifica mais? Nossa, eu gosto de tudo, meu Deus. Peraí, precisa escolher uma coisa. Não precisa escolher, você pode falar como você vê cada uma delas. Assim, uma coisa que para mim foi muito diferente, na verdade, que está muito fora do meu contexto, assim, foi a parte da musicalidade, que foi, né, porque eu não sou uma pessoa musical, assim, por assim dizer, não sei tocar nenhum instrumento, não tenho essa parte. Então, foi realmente um aprendizado, assim, e isso é maravilhoso, porque você começa, toda música que você ouve a partir dessas aulas, você começa a perceber tudo o que você ensina, né, da evolução, da história que é contada na música, das batidas, e você começa o ritmo, né, no corpo, você percebe, e é involuntário, você já começa a dançar. Então, para mim foi uma coisa assim que eu descobri que foi muito legal. Qualquer música que eu ouço hoje, eu já começo a perceber essas coisas e na minha cabeça tem sempre algum movimento do polidense, alguma coisa. Eu falo, nossa, isso iria encaixar exatamente nesse pedaço aqui, né? A gente fica criando coreografias, né? É bem bacana. Na cabeça. Na cabeça. Então, a musicalidade aplicada ao polidense para você é extremamente importante e você aprendeu muito com isso. Sim, porque eu acho que isso é o que diferencia, porque só os movimentos do polidense ele tem a ver com técnica, né? Mas, assim, para mim, não é uma coisa que me atrai, particularmente. Eu gosto do polidense
dentro da música, que é uma coisa que daí eu acho que vira uma forma de expressão mesmo, sabe? E aí ajuda muito, porque se você não tiver essa noção de musicalidade para você conseguir dançar, porque dançar com pole dance é a parte mais difícil, eu diria, fazer o movimento com treino e coisa você consegue. Agora, encaixar esses movimentos dentro da música, sem uma aula de musicalidade, é difícil, assim, pelo menos para quem não tem noção nenhuma de música, né? Talvez para pessoas que sejam da área já seja uma coisa mais natural, mas eu acho que faz toda a diferença, assim. Existem muitas meninas que praticam pole hoje em dia que não colocam música para dançar na aula, né? Ou se coloca, fica uma música pano de fundo, que é quando você coloca a música lá e está treinando aqui e não presta atenção na música. No decorrer da nossa prática, a gente passa a ouvir a música, entender qual é o processo dela, quais etapas da música a gente aplica nos nossos movimentos. Você acredita que isso também desenvolve um pouco mais a questão da sensualidade, da expressividade, para que a sua expressão seja mais fluida, mais verdadeira, por conta da música em si? Sim, com certeza, porque muitas vezes nós gostamos de alguma música, ouvimos e você fala, nossa, essa música aqui ela é tão intensa, ela tem tanta coisa para expressar e na hora que você vai dançar, você tem que saber colocar através dos movimentos que a gente aprende, você colocar, expressar isso na música, sabe? Então, é muito importante essa parte da musicalidade para você conseguir trazer tudo o que você quer demonstrar de fato, né? Entendi. Isso é muito bacana. Eu fiz a live, o conteúdo que eu fiz na quinta-feira, a aula que eu fiz na quinta-feira, uma das coisas que as alunas que assistiram, as meninas do online que assistiram, mais comentaram foi que legal entender a música para poder dançar no pole dance, que elas não tinham visto ainda, e que legal trabalhar a expressão da sensualidade corporal de forma natural, que é algo que a gente tem aqui muito forte. Sim. A gente esquece, né? A mulher ela esquece dessa sensualidade natural que a gente tem e a música ela tem isso, que ela tem eu não sei termos técnicos para isso, Relaxa. enfim, gente, mas esses Fala do seu volteios, jeito. essas coisas, essas transições, essas oscilações, né? E isso, querendo ou não, isso dá muita sensualidade quando você coloca isso dentro da música, né? Que você faz curvas, né? Ondas são naturalmente atraentes para o cérebro, então a gente tem muito isso, né? Isso é muito bom. E você compraria uma barra para colocar na sua casa para poder treinar o pole? Compraria. Eu, na verdade, desde que eu comecei, eu cogito, né? Foi com uma aula, eu estava te mandando direct, falando, o que você acha dessa barra aqui e tal. E eu só ainda foi uma questão de espaço mesmo tal na minha casa, mas com certeza eu acho que ajuda muito, ajudaria. Você tem uma barra para treinar. Sim, eu teria evoluído muito mais. Sim. Mais. Porque você já parou para pensar que com uma barra em casa você pode treinar todos os dias se você quiser? Sim, e é uma forma de como que eu falo, descarrego de energia. Quando você está assim, você chega aquele dia de trabalho tenso, que você fala, nossa, hoje eu preciso... Corre na barra do pole dance. Deixa eu relaxar, porque assim, o momento que eu estou no pole é um momento que eu não consigo pensar em outras coisas, porque eu estou aqui entregue por inteira, sabe? Então, no início do meu processo foi muito importante para mim, porque eu estou em tratamento para ansiedade, né? Aí, porque a minha cabeça simplesmente não conseguia parar, né? Eu tenho o pensamento extremamente acelerado. E daí, a hora que eu cheguei aqui na aula e eu fiquei tipo 1h30 que é de aula, sem pensar em nada além do que eu estava aqui, que eu estava totalmente presente, falei, gente, que sensação boa, sabe? É um descanso para a cabeça, realmente. É uma terapia. Viu? Se você sofre de ansiedade, já sabe que o pole dance auxilia. Ajuda demais, principalmente quando chega em momentos que você tem que contar 1, 2, 3 no movimento pausado para poder você trabalhar a concentração do corpo, trabalhar os encaixes. Caramba, é muito controle de ansiedade, né? Sim, tem muita questão da consciência corporal que eu percebo assim que eu evoluí, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não tinha muito
eu era muito travada com o corpo e com o pole, eu acabei desenvolvendo muito isso. Falei, gente, meu corpo sabe fazer coisas que eu não sabia, né? Então, foi tudo coisas que foram trabalhadas aqui e me ajudou bastante. Hoje eu ando com muito mais consciência do meu corpo. Então, às vezes, eu estou andando e falo, poxa, estou andando encurvada, eu preciso melhorar essa postura porque está atrapalhando a minha feminilidade. Uau! E o polidense auxiliou nisso? Sim, muito. Ajudou até na parte de fortalecimento também das minhas costas e tal, porque eu fico muito tempo sentada. Então, a gente fica assim porque sim, tá fraco. por conta, exatamente, eu sentia muitas dores nas minhas costas por conta do meu trabalho. E daí, hoje em dia, porque eu acabei fortalecendo aqui, então hoje em dia eu não sinto mais dores nas minhas costas. Que maravilhoso. Muito bom viver sem dor. É maravilhoso. Aí, ó, viver sem dor. Polidense faz a Aline viver? Sem dor. Ah, que bom. Tá vendo? Às vezes você tá aí com uma postura triste e não sabe que é porque suas costas estão com a musculatura frágil. Sim. E aí no polidense você fortalece muito as costas. Tu vê como consequência da prática o preparo físico no polidense ou como fator principal? Eu acho que eu adquiri com o tempo, né? Então é uma consequência da prática, eu acabei adquirindo. Eu estou mais bem preparada do que no início, sim, com certeza, até porque eu faço coisas, né, que eu não conseguia. Eu acho que eu precisaria de um pouco mais de preparo físico ainda, mas no que eu tenho me comprometido a fazer, né, dentro das aulas, eu consigo, né, dentro do que você propõe, a proposta, eu consigo. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu sempre tenho, né, uma evolução, então eu consigo. Então, assim, realmente, nossa, melhorou muito minha condição física desde o início. Mas é uma consequência da prática. E por quê? Porque quando a preparação física ela é o objetivo principal, aí não teria dança, não teria ludicidade, não teria expressão, não teria sensualidade, não teria toda essa outra parte, né? Só que a gente foca tanto em dançar, em transitar, em executar esse repertório, colocar na música, que você acaba ficando forte sem perceber, concorda? Sim, com certeza. E isso que é até uma parte legal, porque, nossa, eu fiz academia há algum tempo e eu acabei parando, porque para mim acabou se tornando uma coisa monótona, né? E você vai lá e você tem que ficar ali fazendo repetição, repetição. E aqui, como você disse, é feito de uma forma lúdica. Então, eu estou ali dançando, que para mim o foco principal quando eu venho é dançar, né? Os movimentos tal, então o preparo físico ele vem como uma consequência, porque você está usando seu corpo, você precisa de alguma força, alguma coisa, mas eu não venho aqui com o objetivo de melhorar fisicamente o meu corpo, eu venho por causa da dança, por causa da sensualidade, e o plus, o bônus que a gente acaba tendo, né, é o corpo, sem dúvida, melhorar. Verdade. Então, Aline, o que você diria para quem está morrendo de medo aí de aderir ao nosso método, de entrar para o programa do Mini Polidense, com medo de não dar conta, com medo de não aprender sozinha? O que você diria para essas meninas para elas se decidirem logo e aproveitar a oportunidade de viver com um hobby, com uma atividade que vai empoderá-las e que vai transformar a vida delas através da prática, tendo a chance de fazer a hora que quiser, quanto quiser, quantas vezes quiser, né, nesse formato online? Eu diria que o medo ele é uma coisa normal, né? Ele é uma coisa natural do nosso corpo, do nosso cérebro, sempre tentando o mecanismo de proteção. É exatamente isso. Sempre quando a gente está diante de uma coisa nova, a gente vai ter medo. E eu falo isso para minha filha, inclusive, porque ela compete em natação e ela tem essa questão do medo. E eu me pego falando, filha, vai com medo mesmo. Eu falo, nossa, isso serve para mim também. Tá com medo, vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo, porque é normal sentir medo, e o medo ele sempre vai existir na nossa vida, né? Então, mas assim, depois que você começa, você percebe, poxa, eu estava com medo, vim com medo e valeu a pena, porque assim, transformou a minha vida de fato. Então, diria que se você está precisando de autoestima, de sensualidade, de feminilidade, de autoconfiança, de preparo físico, de terapia. Terapia. Terapia, gente, isso aqui é uma terapia.
só vai porque vai dar tudo certo. No final você vai perceber que você é capaz de muito mais do que você achou que você era, porque foi o que aconteceu comigo. Maravilhoso. Você não se arrependeu nem um pouquinho? Não, nossa, me arrependi. Não sei se eu posso dizer que eu me arrependi de não ter começado antes, porque eu acredito muito que tudo acontece, né, no momento que tem que acontecer, mas Se pudesse, teria começado antes. sim, teria me feito melhor muito antes, né? Nem todos esses benefícios que eu tive. Maravilhoso, gente. Só vai. Só vai. Só vai. Então, meninas, espero que você tenha gostado da história da Aline. A Aline é uma aluna muito querida que já está com a gente há um tempo. E vai, faz. Porque você aí, nós aqui, você terá a nossa presença da mesma forma. Vai valer a pena igual, vale a pena investir nessa barra maravilhosa aí que só tem um investimento inicial, depois não tem manutenção nenhuma, é toda sua, você vai poder praticar, fazer o que você quiser, na hora que você quiser, ter a sua liberdade de expressar, de praticar seu conforto, sua intimidade. E é isso, não temos mais o que dizer, a não ser dizer para você que se permita a essa nova forma de vida. Porque polidense eu considero um estilo de vida, você também? Sim, é uma transformação, né? Algo que nos faz renascer, olhar para dentro e perceber que a gente é maravilhosa, gente. Tipo, É poderosa. é poderosa, te dá uma autoconfiança tremenda. Então, eu acho que sim, mudou minha vida. Eu acho muito bonito esse trabalho que você faz aqui de estar mostrando isso para as outras mulheres, sabe? De dar essa oportunidade de Obrigada. elas se descobrirem, né? De tipo perceberem que elas são muito fortes e muito capazes de muitas coisas. Eu considero uma missão, Aline, trazer mais mulheres para o polidense e agora com essa missão aí do online, porque existem muitos estados, muitas cidades que não possuem polidense e eu quero poder chegar aí na sua casa, entrar na tua casa e te ajudar a ser feliz com o polidense, ser transformada tanto quanto a Aline, quanto eu e quanto as minhas alunas. Vamos encerrar por aqui? Nosso tempo está acabando, vamos deixar um grande beijo para vocês. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, fala comigo no direct, qualquer dúvida que você tiver. Quiser aí conversar, estamos à disposição. E Aline, muito obrigada por tudo, por você ter vindo contar a sua história, compartilhar com as meninas, para que elas também se motivem através de você. Imagina, para mim é uma forma de ajudar, né? Assim como eu fui ajudada, eu espero retribuir. Eu acredito muito que tudo que a gente recebe, a gente tem que passar para frente, né? Então, você me passou isso, espero de alguma forma retribuir, contribuir para que alguém desperte isso e comece uma nova vida, né? É isso aí. Gratidão, meninas, então. Nova vida pra gente, através do polidense, dominando essa arte e despertando o nosso poder feminino. Um beijo. Tchau, tchau.